Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de resoluções de exercícios sobre simplificação de diagrama de blocos. Agora eu tô trazendo um exercício proposto do livro do Ogata, tá? Do capítulo 2, é o exemplo A.2.1. Ele pede para simplificar o diagrama de bloco que tá aparecendo aqui nessa figura para vocês. A princípio parece uma coisa muito assustadora, mas vocês têm sempre que pensar de uma maneira a manipular ou pontos de ramificação ou somadores, né? Que são esses elementos aqui. Os pontos de ramificação são essas junções aqui. Aqui, a única maneira que a gente tem é manipular os pontos de ramificação. Por quê? Porque eu não posso estar manipulando dessa maneira aqui. Não me permite as regras de eu manipular um ponto de ramificação com um somador. É sempre entre pontos de ramificação e entre somadores. E não tem como eu pegar esse somador e trazer pra cá, porque olha só o tanto de coisa que tem envolvida no meio deles dois. Então, aqui a única saída, né, a única alternativa é eu manipular o ponto de ramificação que a gente tem aqui, tanto de um lado quanto de outro. A gente pode estar fazendo isso, tanto de trazer esse meu ponto de ramificação aqui para trás desse meu outro ponto de ramificação, ou pegar esse meu ponto de ramificação daqui e trazer para frente desse, se ficar a critério de vocês. Eu preferi partir, né, desse ponto de ramificação, trazendo ele para trás desse outro aqui, porque a gente pode fazer essa troca, tá? Apesar de que você vai estar trazendo para frente do bloco G, a gente viu nas regras que entre pontos de ramificações a gente pode estar alternando, né, a posição um do outro, pode estar trocando de lugar. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Eu trouxe esse ponto de ramificação aqui para trás do meu bloco G. E se eu tô mexendo com esse ponto de ramificação que tem, né, essa minha seta aqui, esse meu bloco H1, alguma coisa vai ser modificada nesse meu bloco H1. A regra de trazer o ponto de ramificação para trás do bloco é eu dividir o valor da minha função de transferência aqui desse meu bloco direto pelo da realimentação. Então, meu H1, ele não vai ser mais H1, ele vai ser H1 sobre G, porque eu fiz essa manipulação. E pela tabela lá, a gente viu que é isso que acontece quando a gente traz um ponto de ramificação da frente para trás do bloco. Então, aqui, ó, eu já deixei desenhado. Eu trouxe esse ponto de ramificação para cá, para depois desse outro. E o desenho vai ficar exatamente assim. Essa parte, ela não modifica, né? Vai ficar o G com a realimentação H2. E aqui vai ficar H1 sobre G nessa parte do meu diagrama, né? Pela regra da modificação do ponto de ramificação. Beleza. Aí, a gente vai fazer agora simplificações dessa parte e simplificações dessa parte, separadamente. Aqui, a gente vai aplicar a regra da realimentação, que é o quê? Função de transferência de ramo direto, que é tudo que tem dentro desse bloco aqui do meio, né? Que vai de um ponto ao outro, por isso que é direto. Dividido pela função de transferência de ramo direto vezes a minha realimentação. Lembra que aquela regra que a gente viu da realimentação seria a função de transferência de ramo direto sobre 1 mais, porque aqui a gente tem valores distintos, né? Tem mais e menos. Então, é mais G, que é a função de transferência de ramo direto, multiplicado pela realimentação. É sempre essa regra. A gente só tem que se atentar se os valores aqui, né? Se é mais ou se é menos, porque isso aqui vai influenciar se vai ser positivo ou negativo aqui no meu denominador. Pronto. Essa é a minha simplificação dessa minha realimentação aqui. Então, eu posso substituir isso aqui tudo simplesmente por um único bloco com esse valor aqui, ó, dessa minha expressão. Eu não fiz isso, tá? Fiz direto mesmo. Aí, a gente parte também para essa parte aqui, que eu chamei de G2 de S. Aqui, se a gente observar, não é uma realimentação, porque tá no sentido da esquerda para a direita. E aí, aqui eu tô chamando de G de 2 essa segunda parte aqui, que é essa simplificação. Então, a gente tá vendo aqui que não se trata de uma realimentação. Por quê? Porque o sentido tá contrário do que a gente conhece como realimentação. A realimentação, ela vem da direita para a esquerda e quando vem da esquerda para a direita, o que a gente tem? Uma caracterização de blocos em paralelo. Então, aqui é uma soma, ó, tem 2 mais e é da esquerda para a direita. Então, eles estão em paralelo. Ah, mas não tem um bloco aqui. Quando não tem bloco, gente, que
tem só uma linha, a gente subtende como sendo 1. Isso para qualquer situação. Nesse caso aqui, caso não tivesse esse H2, fosse uma realimentação crua, sem nenhum elemento também, ia ser 1. Então, tenham isso em mente. Então, a gente vai pegar o valor disso e somar com isso. Vai ficar 1 mais H1 sobre G, que é o meu G2 de S. Pronto, simplifiquei absolutamente tudo que tá aqui nessa parte do meu bloco, né? Do meu diagrama de bloco. E a gente pode fazer o desenho e colocar, né? Esses valores que a gente achou de cada uma das partes. Vai ficar G sobre 1 mais GH2 em série, com a simplificação que a gente achou aqui também, que vai ser 1 mais H1 sobre G. Pronto, eu vou ter exatamente isso aqui. Tenho 2 blocos que vão estar um seguido do outro, então é caracterização de blocos em série. O que eu faço com blocos em séries? Multiplico os seus valores. E foi exatamente o que foi feito aqui, nessa parte. Peguei o G sobre 1 mais GH2, multipliquei por 1 mais H1 de G. Aqui eu fiz a distributiva, ficou G mais GH1. Aqui é eu multiplicando ele por tudo isso, né, o G. Então, eu posso cancelar esse G com esse G. E aí, vai me restar uma G de S final, já simplificada, com o valor de G mais H1 sobre 1 mais GH2. Eu posso fazer toda a simplificação detalhadamente, né? Estar desenhando cada modificação com os blocos do que vai resultando. Só que a gente sabe que em momento de prova tudo é muito rápido, é pouco tempo para resolver tudo, então eu tento fazer de uma maneira que não fique com tanta perda de tempo, né? A gente vai simplificando, mas não desenhando absolutamente tudo. Mas eu podia desenhar o final, que podia ser um único bloco, né? Que no caso a gente reduziu até chegar em uma única expressão. E ia ficar exatamente assim. Ia ser uma entrada R de S e uma saída C de S. Que é o C de S sobre o R de S, o meu próprio G de S, que é essa função de transferência. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar nos comentários que a gente responde. E até o próximo vídeo. Um cheiro!